Fala galera, beleza? Amor ao Dinheiro na área, trazendo um videozinho diferente aqui pro canal, né? Geralmente a gente só tem feito aqui assunto de ações, cripto e etc, tá? Macroeconomia também, um pouquinho de política, tá? Mas eu já vinha, inclusive, coletando dados aqui pra gente fazer um vídeo sobre carro. E olha, essa daqui, só pra introduzir o vídeo aqui, isso daqui é a minha visão, a minha experiência, tá? Do meu perfil. Mas acredito eu que isso pode ajudar os outros, tá? É a minha visão para adicionar ao conceito ter ou não ter carro aí pra galera do canal. Porque é muito particular, ter carro é muito particular, né? Uma hora você pode não precisar, na outra você pode precisar. E aí hoje com o Uber, né, tão popular aí, a pessoa fica pensando, pô, será que não vale a pena andar só de Uber? Ou andar só de ônibus, por exemplo. Obviamente, se a gente falar só de ônibus, com certeza vai valer mais a pena. Então, para esse vídeo, é Uber versus carro particular. Porque, acredito eu, só para abrir o vídeo aqui, vai ser um vídeo improvisado, direto e reto, como se fosse uma aula ao vivo, tá? Não vai ter edição, só vai ter aqui o que eu plotei. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, bem honestamente aqui com vocês. Mas para abrir o vídeo, eu acredito que a grande maioria busca sempre evoluir. E chega um patamar da sua vida que você não anda mais de ônibus ou metrô. Pô, Peter, que elitista, né? Que papo, sei lá, soberbo. Não é isso, não é isso. É que você evolui tanto a sua renda que você fala, pô, ainda mais uma pessoa minimalista e simplista como eu. Um dos prazeres pilares que eu quero pra minha vida é não andar mais de transporte público, né? Seja ele qual for. Por exemplo, eu já andei de transporte público em outros países. Eu também não quero. Eu não quero andar de transporte público. É algo do Peter. Muitos podem ter isso também. Por isso que eu falo, é um vídeo particular. E quanto mais você se aproximar dessa ideia, mais esse vídeo provavelmente será útil para você, tá bom? Mas é só para dar algumas premissas, né? Eu não anotei nada de premissas aqui pra gente falar sobre, mas se eu fosse anotar algumas premissas, tá bom? Entenda que para carro a gente está considerando IPVA, manutenção de pós-aquisição ou anual, tá? Acaba sendo meio que a mesma coisa. Licenciamento, já tá aqui na planilha. Acho que é isso, né? IPVA é gasolina, né? Daí também tá na planilha, é meio óbvio, né? O carro não vai andar sem gasolina. E a outra premissa aqui seria uma visão similar à minha, né? Qual que seria, né? Só para dar uma introdução um pouco mais detalhada, né? Eu tinha condições de ter carro há muito tempo. Mas eu sempre pensei, pô, minha rotina é bairrista, né? Eu faço tudo a pé num bairro plano, né? Eu não viajo. Quando eu viajo, né? Geralmente era só para visitar minha família no interior, então eu alugava um carro. Não precisava de carro para nada. Então eu mantinha minhas movimentações por aí com Uber, né? Então, para mim, não faria sentido ter um carro parado na garagem. Me dá mais trabalho, eu tenho que ficar descendo e ligar ele a cada 2 dias ali pra ele não estragar, por exemplo, tá? Então essa é a minha premissa. Vai ter gente que vai ter um carro pra se translocar até o trabalho, por exemplo. Vai ter gente que vai trabalhar com o carro. Vai ter gente que precisa ter o carro porque tem cachorro ou pet. Vai ter gente que precisa ter carro porque tem um idoso, precisa cuidar. Vai ter gente que precisa ter carro por algum outro motivo X. É muito plural, tá? Então é a minha visão, beleza? É importante falar isso, porque tem muito conteúdo de ter carro versus não ter carro, por exemplo. E assim, tem outras coisinhas aqui, né? Que eu posso já introduzir no vídeo. Comprei à vista, não comprei um carro super caro, porque não é meu objetivo, tá? O objetivo da aquisição de carro, já vou explicar, foi por enxergar uma razão para isso, tá? Antes eu não enxergar, então juntou ali um motivo suficiente para fazer a aquisição de um carro. Tá bom? Então é isso. Então, para começar, eu já queria explicar que eu vim anotando, por exemplo, desde janeiro, e aqui no final de dezembro, acabei colocando uma parcela de IPVA só para demonstrar o que eu já vou explicar daqui a pouco. Não se perca, tá? Enfim. Os gastos. Então, assim, o que acontece? A minha cereja do bolo para uma aquisição de um carro foi perceber os gastos com Uber durante uma relação. Então, só para resumir, até porque isso não importa muito, mas a minha namorada Agatha, a gente se relacionou no final do ano passado, 2022, na verdade, né? Enfim, e começo do ano de 2023, e eu não tinha percebido esses gastos com Uber, que a gente se via muito, tá? E aí a gente se afastou um pouco e voltou, nos reatamos basicamente, e aí finalmente engatamos uma relação séria, né, ali pra junho, julho, e eu percebi gastos maiores com Uber do que eu gostaria,
E eu olhei para esses gastos, né? Que até coloquei aqui, ó, média pré-carro namorando. Peguei os meses ali pré-carro, que são ali em torno de R$ 850, tá? Vou deixar aqui, ó, tá bonitinho anotado, tá? Tira o zoom, ó, tá aqui bonitinho, média pré-carro. E que no mês de julho, né, minha fatura ali, que eu passo tudo no cartão de crédito, óbvio, né? Foi quase R$ 1.000. Falei, pô, R$ 1.000 por mês, né? Acho que daria para encaixar um carro. E aí, para minha realidade, faria muito sentido. Por quê? Porque a minha rotina, eu economizaria com Uber. Eu sairia daquela chatice de ficar esperando o Uber, às vezes 2, 3 horas da manhã, né? Pegar Uber mal-humorado, Uber que demora, Uber que atrasa, Uber que erra caminho. Eu gosto de dirigir, né? A liberdade de ter um carro na garagem, sendo que tem uma vaga vazia ali te esperando. O carro acaba sendo um luxo, né? Uma facilidade, principalmente para dias de chuva. Um carro para visitar minha família quando eu quisesse, tá? Então, somou-se muitos motivos para ter um carro. E eu comecei a pesquisar um carro. Neste vídeo, não estou falando do valor do carro, porque não importa. O importante é você ter uma visão de média. Se nós colocarmos o valor do carro numa média mensal, esse valor ele se pagará em alguns anos. Se pagará. Se você bater aqui numa média de gastos pré-carro com o relacionamento, no meu caso, tá? Que são R$ 850 por mês, basicamente. Se você comparar uma média pré-carro solteiro, R$ 308 é uma média, né? No mês que eu saia menos, por exemplo, vai ser até menor, tá? Nós temos aqui uma diferença de mais de R$ 500 por mês. A depender da sua vida, da sua particularidade, a parcela de um financiamento de um carrinho. Então, assim, é um vídeo bem realista, tá? Só para deixar isso bem claro, tá bom? Então, eu não estou colocando o valor do carro aqui, beleza? Mas só para mostrar para vocês que a diferença de médias aqui com mais de R$ 500, quase R$ 550 de diferença, faz total sentido, tá? Vou até dar o zoom aqui para quem não tá enxergando, tá bom? Então, nós temos um valor bem diferente, tá? E aí, por exemplo, esse ano de 2023 foi R$ 1.076 de gastos com o transporte. Isso aqui é uma planilha de transporte, tá, galera? É Uber, é carro, é gasolina, é licenciamento, é transferência, é vistoria, manutenção, que daí também é particular, obviamente, tá? Mas uma média aí de transporte foi R$ 1.076 por mês. Então, o que acontece? A minha média pré-carro namorando, R$ 850. Pense comigo, R$ 850. A média de gastos do ano, R$ 1.076. Por quê? Porque nos primeiros meses de aquisição do carro, é importante colocar isso, você pode colocar isso até como gasto do valor do carro, eu paguei uma manutenção de quase R$ 6.000, para deixar ele zerinho, fui no mecânico de confiança, troquei tudo que precisava mesmo, tá? Para rodar belezinha com ele. Então, nos primeiros meses, essa média subiu. Mas se a gente considerar, e já considerando IPVA, tá? Dezembro foi para R$ 500 por mês, considerando então seguro, considerando que eu gastei uns Ubers também aqui nesse mês, 2 Ubers, nem lembro por quê. Considerando gasolina, e eu acabo gastando um tanque por mês, tá? E considerando uma parcela do IPVA, que eu já paguei hoje, inclusive, com desconto, tá? Então, R$ 500 por mês, isso aqui deve baixar um pouquinho, por exemplo, tirando esse Uber e considerando que minha gasolina tem durado um pouco mais, porque minha namorada tá basicamente vindo morar aqui, tá? Então, o carro acaba ficando até em segundo lugar. Virou realmente um artigo de luxo ali, mais ou menos, tá? Então, faz sentido esses R$ 1.076 por ano, essa média? Deu uma inflada, porque foi a aquisição. Então, já fica um ponto. Você vai adquirir um carro, considere que você vai ter um gasto que vai inflar seus gastos de imediato. Obviamente, você não vai adquirir um carro e sair economizando. É como se fosse um investimento, entre aspas. Nossa, Peter, você falou que comprar um carro é investimento? Depende. Depende da sua realidade. Se eu fosse continuar gastando R$ 1.000 de Uber todo mês, por exemplo, né? Acho que o mês que eu mais gastei foi esse aqui, né? R$ 974. Se eu fosse gastar tudo isso de Uber por... Não, foi março, né? Fevereiro, no caso, tá? R$ 1.000. Vamos supor que eu fosse gastar R$ 1.000 por mês de Uber todo mês. Esse dinheiro, ele evapora. Né? São R$ 1.000 que evaporam. Tá? E você não tem o luxo de ter um carro, a facilidade de ter um carro. Querendo ou não, ter um carro na garagem, tá? É como se fosse uma pirâmide invertida, né? Ou invertida não, é uma pirâmide. Você vai comprar um carro, daqui a um tempo, isso é muito comum da cultura do brasileiro, inclusive, tá? Você vai acabar dando esse carro de entrada para uma aquisição de um carro melhor, se você quiser evoluir aquele carro. Pô, meu carro XY, acho que eu vou dar ele de entrada e pegar um mais novo e mais moderno, por exemplo. Com o Uber, apenas vivendo de Uber, você não vai poder fazer isso. Aquele dinheiro vai evaporar. Então, uma média, né,
de R$ 1.076 por ano, no final do ano eu gastei R$ 13.000, tá? Tinha até anotado aqui a soma aqui da tabela, tá? R$ 12.914, tá bom? Agora, vamos supor que eu pegasse média pré-carro namorando, por exemplo. Fizesse vezes 12. São R$ 10.166 por ano, tá? Em 5 anos, se eu somar isso aqui vezes 5, né? Somar não, multiplicar, são R$ 50,8 mil. Agora, considerando esse mesmo cálculo agora de média pré-carro solteiro, por exemplo, esse dinheiro aí, ó, quer ver, ó? Vou fazer a mesma coisa, na verdade, eu só arrastar pro lado aqui. Vou fazer vezes 12, fica 3.700, tá? Se eu tivesse solteiro, seria R$ 18.495. Ô, Peter, eu tô meio perdido. O que você tá falando agora? Simples, que pegar Uber é caro, tá? Pegar Uber é caro, presta atenção, galera, ó. Em 5 anos, com a rotina de Uber de um relacionamento, com um relacionamento como o meu, que eu ia pra lá e pra cá, versus solteiro, eu teria gastado aqui R$ 32.000 a mais, basicamente. Até um pouquinho mais, pra falar a verdade, tá? R$ 32.000, galera. Agora, se eu pego aqui, ó, gasto estimado do carro pós-manutenção, já deixei aqui preparado, que é justamente o mês agora de dezembro, já considerando de PVA, por exemplo, fizer isso daqui vezes 12, e aí eu vou pegar e fazer esse de cima aqui também, vezes 12, vezes 5, né? A gente vai ter, então, um gasto que, obviamente, vai ficar mais caro do que se eu não saísse, isso é lógico, né? Ter carro, mesmo sem sair, vai ser mais caro do que ter carro não saindo. Então, vai subir aqui meu gasto anual por R$ 2.400, tá? E o meu gasto de 5 anos para R$ 29.864. Tá? Então, assim, já valeu mais a pena do que ficar andando de Uber, porque eu tenho um carro parado na garagem, tô gastando menos por mês no longo prazo, e o carro na garagem daqui a pouco eu posso dar de entrada ou vender para fazer alguma outra coisa, mesmo com a desvalorização. Então, assim, é pra mim, e pra mim tudo tem que fazer sentido. Não faz sentido ter um carro e despejar dinheiro nele, é isso que eu tô querendo dizer, tá? E também deixei aqui, ó, gastos carro pós-aquisição, tá bom? Que acho que foi justamente os últimos meses do ano ali, tá? Que deu ali 1.720, também inflado por gastos de manutenção. Provavelmente no ano que vem, caso meu carro não exploda, será um mês que nos 12 meses do 2024, ano que vem não, esse ano, já estamos em 2024, né? Os 12 meses de 2024 vão dar uma média bem menor do que essa aqui, considerando, né, eu posso até justamente fazer esse cálculo que vai dar ali 497, né, entre 400 e 500 reais por mês. Então vai ser muito mais baratinho, tá? Óbvio que manutenção eu tô falando a parte grossa do carro. Agora, a gente vai ter ali também alguns gastos e fica a dica como troca de pneu. De repente ali, eu não considerei, por exemplo, limpeza, né, que foi R$ 50, tá? Mas enfim, galera. Viu como os números são um joguinho, tá? Então, assim, muitos vão ver esse vídeo e falar assim, pô, Peter, mas gastos com carro nunca é investimento. Mas eu não tô falando que é investimento, mas você pode fechar a torneira em comparação ao Uber, por exemplo, né? Você tem que olhar para sua rotina. Pô, minha rotina era pegar Uber para lá e para cá. Eu já tinha alguns motivos não tão pesados para ter um carro. Aí chegou a cereja do bolo, o grande motivo. Eu falei, pô, agora é hora de ter um carro. Vou pegar um carro de, sei lá, R$ 200.000? Não precisa disso. Eu quero o carro para cumprir o que ele tem que fazer, né? Até porque, vamos supor que você pega um carro de R$ 200.000 versus um de 80. Pois R$ 120.000 a mais você poderia investir, fazer uma renda passiva. Tá? Então, a ideia desse vídeo é sempre pensar em economizar gastos. E porque essa economia de gastos, ela volta para você como investimento. Ou como qualquer outra coisa que você queira gastar. Tá? Então, perceba. Sair de um gasto médio de 5 anos de 50,8 mil, caso eu mantivesse aquela rotina de Uber pra lá e pra cá, tá? E não minto aqui, viu? Antes aqui, os Ubers era pra ver minha namorada, pra sair com ela, etc. Tá? Eu falei que justamente ela tá passando mais tempo aqui em casa, mas a gente ainda sai bastante. E a gente vai de carro. Então acaba que eu também estou economizando com Uber. Beleza? É só pra deixar isso bem claro. Então saí de 50,8 mil pra uma previsão de gasto de 30 mil para 5 anos. Saí de um ano aqui de uma média, né, de 10,1 mil para 5,9. Então, pra mim, até escrevi errado ali, né? Pro Peter, valeu a pena ter comprado o carro. Porém, eu não me endividei, não fiz financiamento, né? Comprei à vista. Tá? É importante falar isso. Pô, o Peter falou que vale mais a pena comprar um carro, então em vez de andar de Uber, vou comprar um carro, vou financiar em 60 meses. Calma aí, eu não fiz isso.
Inclusive, eu saí na vantagem, porque eu realizei alguns investimentos que eu tinha para aquisição do carro, depois eles caíram, por exemplo. Então, para a foto atual, 2 de janeiro de 2024, valeu muito a pena a aquisição do carro. Só que, óbvio, a gente não vai ficar comparando, porque daqui a pouco os ativos sobem, o carro tá lá desvalorizando, daí não valeu a pena. O importante é você enxugar gastos mensais. E, claro, vale também ressaltar, né? Eu tenho, né, o molejo ali, a possibilidade de aumentar gastos mensais por um tempo, para justamente poder voltar ali para gastos menores. Então, sair de R$1.000 por mês para 2.400, para 2.300, para 1.600, para 1.800. Agora sim, estou colhendo ali esse enxugamento de gastos e devo continuar colhendo agora para 2023. Vale a pena lembrar, eu paguei PVA à vista com desconto. Só estou considerando a parcela para fazer essa média de 12 meses para vocês, tá? Provavelmente vou continuar a alimentar essa planilha para a gente ter uma noção do ano de 2024 e esses gastos, para a gente ver se valeu ou não a pena mesmo, tá? Mas assim, as previsões, as projeções já mostram que valeu a pena, tá? Então, lembrando, comecei essa ideia aqui mais ou menos em junho, julho, acho que foi julho, tá? E aí já peguei todos os gastos lá do passado, falei, opa, realmente tem uma gigantesca diferença de gasto ali do Peter se relacionando do Peter de boa, né? E aí a gente tá vendo que realmente fez sentido. Então, é só uma análise pessoal das minhas motivações de sair do Uber e ir para um carro particular. E obviamente tem um monte de premissas pessoais também, mas que acredito eu que vai ajudar aí quem tem interesse, que tá pensando em comprar um carro, fazer essa paulada de repente no patrimônio. Encara como uma paulada, né? É um vídeo para mostrar que nem sempre é aquele papo de, Uber é mais barato. Pô, não compra o carro que andar de Uber é mais barato. Será? Talvez não. Talvez não. Tá bom? Vai depender do seu uso. E se você conseguir levantar esses números de estimativas que eu consegui aqui em dezembro, por exemplo, pra você ter noção de quanto será o gasto daquele carro versus Uber, depois de estabilizar os gastos que você terá, é melhor ainda. Então, o que a gente usa aqui? Seguro, que vai ser sempre um de 12, 2 de 12, né? Vai ser sempre uma parcela mensal. E PVA você pode considerar uma parcela mensal também. A gasolina mensal que você for utilizar, isso você vai acabar aí tendo uma noção pós-aquisição, tá? E aí você vai ter, de repente, o licenciamento, que não pesa nada, né? Se você dividir por 12, vai dar R$12 por mês, R$11 por mês. Não vale nem pôr, né? Mas enfim, se quiser pôr aí vai ficar detalhado. Então fica a dica, o que você precisa cotar é seguro, gasolina e PVA. Manutenção, você precisa ter uma flexibilidade caso precise utilizar, fazer, né? Isso é óbvio, né? A gente tá considerando aqui um mês sem manutenção, tá? Mas anote tudo isso que eu falei, acho que vai te ajudar bastante, beleza? Então, não caia no papinho do pacote pronto, né? Muita gente gosta de vender essa ideologia do pacote pronto. Não, ter carro sempre é mais gasto do que Uber, né? Ou nunca vale a pena ter carro no Brasil. Calma. Às vezes vale a pena financeiramente até além da satisfação ali de ter um carro do luxo, do lazer, do prazer de ter um carro da facilidade. Tô mostrando aqui pra vocês com números, tá? Às vezes, vale a pena, tá? Se, por exemplo, eu continuar com o meu carrinho sem dar nenhuma manutenção, cuidando bem dele. Comprei um modelo ali muito bom, inclusive, que é famoso por não precisar de muita manutenção. E nos 5 anos, de repente, esses 30 mil forem pra, sei lá, 35 mil por manutenções, ainda valeu a pena versus Uber. Considerando meu gasto médio ali de R$850 por mês. Então assim, tá vendo como ter carro às vezes vale a pena financeiramente versus Uber que você gasta pra caramba? Então toma cuidado com esse papo de não, o carro sempre gasta mais. Depende da sua correria, né? Depende da sua rotina, depende da sua particularidade, tá? Então tô abrindo aqui um pouco da minha vida pessoal, inclusive, pra mostrar pra vocês na raiz mesmo aqui, tá? Os gastos, né? Com carro, né? Comparando com Uber. Acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Acho que eu até coloquei esses númerozinhos aqui na direita, justamente para embasar esses pontos, tá? Essas médias, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, média Uber namorando, média Uber solteiro. Coloquei pré-carro para ficar um pouco mais embasado no carro, tá? Coloquei gastos do ano média, mas aí foi mais por informação. Coloquei aqui alguns gastos médios de pós-aquisição, que são bem pesadinhos para quem tá querendo comprar. Então,
considere que você vai ter uma elevação do seu gasto mensal na compra de um carro, tá? Considerando que você vai comprar um carro usado, acho que comprar carro zero não é para qualquer um, não faz tanto sentido no Brasil, aí sim, né, eu vou dizer que talvez seja um tiro no pé, coloque na planilhe, né, estude os números, tá? E aí coloquei aqui os gastos estimados do carro pós-manutenção, onde nós vamos ter ali esse valor final aqui, um pouco mais explorado durante os meses deste ano. Então eu vou deixar essa planilha aqui bem viva, né? Depois eu vou atualizar ela com os gastos de 2024 e tentar fazer um novo vídeo desse no começo do ano de 2025 para ver para onde foi esses números, né? Se valeu ou não a pena, né? Se de repente a gente reduziu aqui o gasto do ano. Vale falar o seguinte, né? Só para dar uma outra visão, se a gente considerasse aqui, deixa eu ver, quantos? 1, 2, 3, 4, 5... Tô considerando 6, tá? R$ 3.339, se a gente fizer vezes 2 aqui, os meus 6 primeiros meses, né? A gente vai ter R$ 6.800. Então, realmente, ainda mais que a gente teve mais um Uber aqui também em julho, mas enfim, os gastos do ano foram um pouquinho inflados por manutenção. Considere isso aí pro seu carro, beleza? Mas pode comentar o que vocês quiserem aí. Fica um pouquinho de conteúdo diferente sobre finanças, né, e dinheiro. Mas isso daqui influencia diretamente no seu investimento, tá? Afinal, investimento tem uma capacidade mensal. Você tem que ter uma capacidade mensal de investimento. E às vezes vale a pena dar uns passos para trás para potencializar esse investimento lá na frente, né? Se a gente comparar julho com dezembro, por exemplo, foi pela metade, basicamente, os gastos com transporte. Tá? Então, perceba. Passos para trás para começar a dar passos para frente agora. Beleza? Like, se inscreva, vire membro do canal, comente, compartilhe, partiu.